Por que será que a Igreja Católica diz que você tem que confessar com o padre? Será que ele tem uma rede interna e escondida de fofocas para saber o que está acontecendo no seu bairro? Será que é por isso que os padres querem ouvir o que está acontecendo de pecado na sua vida? Por que você não confessa direto com Deus? Hoje a gente vai descobrir da onde veio o sacramento da confissão e principalmente como ela cresceu e floresceu na história da igreja. Então vem comigo que hoje o vídeo tá um espetáculo. Como bom católico, você deve saber que todos os sacramentos foram criados por Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É o que eu espero que você saiba. Só que o que você não deve saber é que o sacramento da confissão, assim como o da Santa Missa, tem algumas raízes antes de Jesus, acredite se quiser. Tem muitos teólogos que estão estudando algumas origens de algumas coisas católicas, que na verdade já estavam embrionárias ali na religião judaica. E a confissão é uma delas. Os judeus se confessam. Que lindo, cara! Que atitude! Isso mesmo. E eles fazem isso uma vez por ano, graças a um mandamento que está lá no livro de Números, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas, se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais àquele que foi lesado. Está lá em Números 5, versículo 27. E por conta disso, os judeus se confessam todo ano, na data do Yom Kippur, que é a festa que eu já falei nesse vídeo aqui, onde eu explico os motivos que levaram os judeus a crucificarem Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso deles, a confissão não dá o perdão, mas é um marco temporal para que você mostre a partir daquele momento que você está querendo ser uma pessoa nova e que você merece perdão. E funciona assim: se você cometeu pecado com alguém, você tem que chegar nesse alguém e confessar o seu pecado para ele. E aí isso pode acontecer publicamente, as pessoas podem ver de perto. Meu segredo é que toda noite você vai no banheiro a noite toda. Toda vez que você dá descarga, eu tenho um espírito ruim dentro de mim, da loira do banheiro. Agora, se for um pecado cometido contra Deus, ele precisa ser feito de maneira particular. Inclusive, para um judeu, você confessar seu pecado com Deus na frente de outras pessoas é uma baita de uma falta de educação. O tempo passa, Jesus vem no seio da Virgem Maria e já Nossa Senhora sabia que ele viria também para perdoar os pecados. Olha só o que fala no livro de Mateus: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E é isso que Jesus faz. Na sua vida pública, ele perdoa os pecados das pessoas, perdoa os pecados da mulher que sangrava, perdoa do coxo e mais de uma renca de gente. Esse poder de perdoar os pecados, Jesus passa para os seus apóstolos, para que eles também façam a mesma coisa. Exatamente, ele passou para os apóstolos o poder de perdoar pecados, um poder que só era de Deus. E aonde acontece isso, Guilherme? Simples, lá no livro de João, que diz o seguinte: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Os apóstolos assumiram isso, esse munus de perdoar pecados, e passaram para os seus sucessores, e os seus sucessores para os seus sucessores, e por aí vai. Então, desde o primeiro momento, a Igreja Católica já tinha o costume de perdoar os pecados daqueles que se confessavam. Mas se você quiser uma prova histórica, eu te dou uma prova histórica. Se liga nisso daqui. Esse livrinho aqui, ele foi escrito no ano 48 depois de Cristo. O nome dele é Didaquê, e esse aqui eu ganhei do pessoal da minha biblioteca católica. Ele também é conhecido como Instrução dos Apóstolos. E nele tem duas referências sobre a confissão. A primeira diz assim: na igreja confessarás tuas faltas e não entrarás em oração com má consciência. E a segunda, olha que massa, ela diz assim: reuni-vos no dia do Senhor, o domingo, diga-se de passagem, para a fração do pão, a missa, e rendei a ação de graças, depois de haverdes confessado os seus pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Mas olha só que interessante, além de falar da missa e da confissão, você reparou que era para fazer isso na igreja? Quando a gente cita o primeiro exemplo, na igreja confessará as tuas faltas, isso significa que a confissão ela era pública. Se confessavam na frente de todo mundo os pecados que haviam sido cometidos. Yeah, well, Hurricane Gloria didn't break the porch swing, Monica did.
Esse livro aqui, ele foi escrito menos de 20 anos depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É no início do cristianismo. Esse livro ele é mais antigo do que a maioria dos livros que você tem no seu Novo Testamento. E existem várias outras referências. Você vai encontrar referências de confissão nas cartas de Barnabé, que é mais ou menos do ano 70. Também nos escritos do quarto Papa da Igreja. Não sei se você sabe, mas era Pedro, Lino, Anacleto e Clemente. São Clemente de Roma, mano, no ano 96, também fala sobre o sacramento da confissão. Nesse período, São João ainda estava vivo, mano. E não para por aí, os padres da igreja falavam de confissão o tempo todo. Você vai ver referências em Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, Irineu, você não sabe nem eu. Tertuliano, Santo Hipólito de Roma e em Orígenes. Pois então, naquela época, os cristãos sofriam muita perseguição. E aí a igreja começou a ter um probleminha, porque as pessoas eram perseguidas e algumas davam a vida pela fé, ou então simplesmente apanhavam. Outras não, abdicavam da fé e arregavam, literalmente. Você é vergonha da confissão! Acontece que haviam pessoas que não tinham renunciado à fé e tinham sofrido muito por isso, mas não tinham morrido. Essas pessoas começaram a ficar um tanto griladas com aquelas pessoas que tinham renunciado à fé e depois procuravam o bispo para pedir perdão. Literalmente é como se eles dissessem, pô, eu tô aqui me ferrando e os caras tá aí fazendo pouca vergonha e depois voltando e confessando. Tá errado isso aí. Bando de burguês safado! E eles foram pressionando as autoridades da igreja a deixar mais rígida o acesso ao sacramento da confissão. Afinal de contas, parece que estava banalizando a coisa. Então a igreja vai fechando o acesso, até que chega no século III e o trem desanda. Porque surge dentro da igreja uma heresia, chamada heresia montanista. Eles acreditavam que o mundo estava prestes a acabar a qualquer instante, igual a alguns youtubers e instagramers católicos hoje em dia. E eles falavam que exatamente porque vai acabar, é para não perdoar os pecados das pessoas, para elas poderem levar a sério as suas penitências e assim buscarem a misericórdia do Senhor. Vai entender a lógica do povo. E os montanistas chegavam a negar a absolvição dos pecados graves para qualquer pessoa, mesmo que ela fosse batizada, tivesse confessado e se arrependido. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E o pensamento montanista influenciou tanto a igreja que séculos depois São João Crisóstomo chegou a sofrer na mão deles. Porque a galera naquela época que pensava mais ou menos igual, acreditava que São João Crisóstomo era um relaxo e não estava seguindo com a tradição católica. Porque ele estava perdoando demais os pecados. Ai, Brasil. Foi aí que a igreja começou a colocar algumas regrinhas, só que ainda assim cada bispo instituía a regra dentro da sua diocese. Funcionava mais ou menos assim. Em alguns lugares, os bispos não davam absolvição para quem cometiam os pecados de adultério, homicídio ou apostasia. Na verdade, as pessoas poderiam se confessar, mas elas não eram absolvidas e tinham que contar com a misericórdia de Deus no momento da morte. E olha só que bizarro, essas pessoas passavam o resto da vida sem comungar. Já em outros lugares, os bispos perdoavam esses pecados, só que passavam penitências muito longas, que chegavam a durar meses ou até mesmo anos. E é essa prática de ter penitências muito longas que dá origem na igreja a uma coisa que ficou muito famosa na história: a Ordem dos Penitentes. A Ordem dos Penitentes surgiu mais ou menos por volta do século IV e consistia no seguinte: eram fiéis católicos que tinham cometido pecados graves, tinham confessado com o bispo e ele tinha passado essas penitências enormes. Essas penitências podiam ser várias coisas, como por exemplo, cuidar de pobres ou de doentes, visitar lugares santos ou construir e reparar igrejas que estavam destruídas. Só que enquanto essa penitência acontecia, o penitente ele tinha que ficar num lugar especial reservado para ele na igreja, vestir uma roupa especial para que todo mundo veja que ele era um penitente. Em alguns lugares ele tinha que raspar a cabeça. E olha só que bizarro, eles não poderiam participar da missa inteira. Depois da homilia, eles tinham que, pegar o beco, assim como aqueles que não eram católicos também faziam. Fala pra mim, tanto esse negócio dos judeus confessarem quanto essa agora do pessoal não participar da missa inteira, você não sabia? Se você não sabia, clica no joinha, velho. Clica no joinha porque esse vídeo tá te ajudando, brother. Você tá aprendendo coisa nova. Empolgante. Depois desse período todo, de basicamente uma humilhação pública, os bispos davam a absolvição para os penitentes na quinta-feira da Semana Santa. E as regras de penitência oscilavam muito de bispo para bispo ou de região para região. Mas uma coisa era unânime, basicamente eles viviam como se fossem excomungados até receberem a absolvição. Foi aí que surgiu, no norte da Europa, lá nas Ilhas Britânicas, um grupo de sacerdotes que criou uma forma nova de se atender à confissão. Esse povo inventando coisa nova. Ai, meu Deus do céu.
Esse grupo de padres e de bispos começaram a atender as confissões de maneira particular. Ao invés das pessoas confessarem publicamente, elas confessavam somente com o padre. E o padre passava uma penitência que somente o penitente sabia. Para atender esse tipo de confissão, esses padres utilizavam alguns manuais de penitência, de Seralho de Arles ou de Santo Agostinho. E parece que a coisa deu certo, porque a tradição foi sendo passada de igreja em igreja e foi dominando a Europa inteira. E acontece que essa modalidade ficou tão propagada, mas tão propagada, que São Pio V resolve instituir ela como uma forma oficial da igreja atender confissões no mundo inteiro. Aí sim, nasceu a confissão do jeito que a gente conhece. E aí você me pergunta, Guilherme, eu quero me confessar. Como que eu posso fazer isso da maneira certa? Como é que eu posso fazer um passo a passo para eu confessar? Beleza. Pois é, meu filho, eu vou te explicar. Mas antes, eu queria falar uma coisa para vocês. Muitas vezes os caroneiros perguntam aqui embaixo de onde eu tiro as referências do que eu falo, onde eu faço a pesquisa para poder juntar tudo e fazer esses vídeos. Pois é, eu queria contar para vocês que a partir de hoje, no fim da descrição, você vai ter uma referência bibliográfica completa de todos os lugares que eu pesquisei para montar esse vídeo. Então se você quiser ir lá, é só conferir. Mas eu já te adianto que a maior parte do conteúdo que está nesse vídeo está contido no livro Senhor, Tende Piedade, do Scott Hahn, que tem na nossa livraria. Então vai lá, é o primeiro link na descrição para você comprar e aprender bastante sobre a confissão, como se confessar, também a história desse sacramento. Então vamos lá, você quer confessar, não sabe por onde, ou talvez até sabe por onde, mas não sabe exatamente o passo a passo? Aqui vai ser uma coisa bem básica, mas eu te prometo que mesmo que você seja um católico há um bom tempo, vai te ajudar bastante. Então vem comigo. Para você se confessar, você precisa saber 3 coisas, que são muito importantes. A primeira delas é saber quais são os pecados que você cometeu. A segunda delas é saber rezar o ato de contrição. E a terceira, que para mim, se você for uma pessoa nova na igreja, é a mais importante de todas. Você precisa saber que não tem problema errado. Eu vejo que tem muita gente que tem medo de se confessar porque tem medo de dar branco no ato penitencial, ou então de não saber os processos, ou então até mesmo do constrangimento de ter que falar um pecado pro padre. Mas deixa eu te contar, faz parte. Todo católico passa por isso. E errar não tem problema. Se você esqueceu um pecado de maneira justa, tá? Você de fato esqueceu e te deu um branco. Ou então se você esqueceu o ato de contrição, ou então se você não souber as etapas do sacramento, pergunta pro padre. Relaxa, não é tão difícil quanto parece. Então para você acabar não deixando de se confessar, deixa eu te falar uma coisa. Vai e confia na misericórdia, meu filho. Você não vai morrer por conta disso. Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, por mais óbvio que pareça, é descobrir qual é o horário da confissão na sua paróquia. Sim, existe um horário nas paróquias. Ou pelo menos eu espero que exista, né, paróquias do Brasil? A gente espera que exista um horário onde o padre tá lá toda semana atendendo confissão. Então você liga na sua paróquia, descobre o horário, vai pra lá e entra na fila. E é na fila que começa o sacramento, porque ali você vai fazer o seu exame de consciência. O exame de consciência é literalmente você escanear o seu cérebro inteiro para descobrir quais são os pecados que você cometeu, entendeu? Mas existe algum roteiro para isso? Existe, e é muito fácil. Se você é um católico novo, acabou de chegar, tá entrando na igreja agora, não sabe nem por onde começar, eu te indico a usar como guia os 10 mandamentos, que eu tô deixando aqui do lado para você poder acompanhar. São esses 10. Dá uma lida e vê quais desses pecados você cometeu. E aí é só você anotar no cérebro e levar pro padre. Simples assim. Agora, se você já é um católico que tá com um bom tempo de caminhada, eu te indico a seguir um exame de consciência um pouco mais completo. E aqui na descrição eu tô deixando 2 links, um de um exame de consciência para jovens e outro de um exame de consciências para adultos, para você poder ler, estudar, se quiser até imprimir e fazer uma boa de uma confissão. Pois então a fila andou, chegou a sua vez, o padre te chamou e aí o que você faz? Run. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Simples, a primeira coisa que você vai fazer é cumprimentar o padre. Afinal de contas, sua mãe te deu educação, né? Você vai falar um boa tarde pra ele. E logo depois disso, de vocês se cumprimentarem, o padre vai te dar uma bênção para que você possa ser inspirado pelo Espírito Santo para falar os seus pecados e vai te perguntar há quanto tempo tem que você não confessa. Para que ele pergunta isso? Só para saber como ele vai te orientar. O pecador que se confessou na semana passada tem um tipo de orientação. Um outro que não se confessa há 20 anos vai ter outro tipo de orientação. Você concorda comigo? Então seja o mais sincero possível e não tem problema, mesmo que você esteja se confessando pela primeira vez. Pode falar para ele que ele só precisa saber disso para saber como vai te orientar da melhor forma, tá bom? Depois que ele te perguntar, chegou a hora de você falar os seus pecados. Aquele que você listou na sua cabeça quando você fez o exame de consciência lá na fila do lado de fora.
conta cada um deles. Se você tiver dúvida de algum pecado, pergunta pro padre. E aí no final, o padre vai te dar um aconselhamento. Provavelmente ele vai pegar aqueles 2 pecados que são mais graves ou que te custa mais e vai te orientar em como você pode vencer esse pecado e levar para casa tipo uma tarefa de casa, de como você pode lutar contra ele. Logo depois desse conselho, ele vai pedir para você rezar o ato de contrição. E não existe um ato de contrição fixo da igreja. Existem milhares deles. Tem grande, tem pequeno, tem em latim, tem em português, tem vários. E eu vou deixar um aqui na tela para você dar print, decorar para você rezar lá na hora. E do mesmo jeito, reforço. Se você esquecer, não tem problema. Às vezes, em alguns confessionários, vem escrito na mesa uma oração. Ou então, você pode pedir pro padre te ajudar porque você esqueceu. Faz parte do processo. Logo no final ele vai te passar uma penitência, que eu aconselho que você faça assim que você sair do confessionário. E pronto, meu filho, tá admitido de novo na igreja, tá absolvido, seus pecados foram perdoados. Glória a Deus, eu tô restaurada, tô abençoada. Então, pra você não esquecer, é muito simples. Número 1, faz o exame de consciência. Número 2, diga há quanto tempo você não se confessa pro padre. Número 3, diga seus pecados pra ele. Número 4, ouça o conselho que ele vai te dar. Número 5, reza o ato de contrição. E número 6, reza a penitência quando você sair. Boa, é isso. É fácil, é rápido e é simples. E é uma graça incrível, porque a Eucaristia e a confissão são as 2 formas mais rápidas de você alcançar a santidade. E se você tem muito tempo que tá sem se confessar, eu queria te fazer um convite pessoal. Se dispõe a fazer isso. E eu te prometo que não vai doer e vai fazer um bem enorme pro seu coração. Na hora que acabar esse vídeo, liga na sua paróquia, vai lá, marca a confissão e vai estar em comunhão com Jesus Cristo novamente, porque Ele tem pressa de você, porque Ele te ama. E aí, o que eu te contei que você não sabia? Manda aqui nos comentários e manda também sua dúvida, você que talvez quer se confessar pela primeira vez, manda aqui que eu tenho certeza que vai ter muito caroneiro que vai estar disposto a te ajudar e te orientar, beleza? E não se esquece que a gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Um beijo no coração e tchau!